Escola de Fundamentos. Estamos aqui no primeiro vídeo para explicar o que é e trazer uma noção do que é o discipulado. Escola de Fundamentos é uma iniciativa de trazer o conhecimento bíblico fundamental para a vida cristã. Então nós separamos em 15 assuntos, serão 15 vídeos, esperamos que sejam curtos. O primeiro é sobre discipulado, explicar o discipulado. O segundo é o evangelho, e mais fundo, no conceito do evangelho, a boa nova. O terceiro vamos falar de salvação, de doutrina de salvação, e vamos fundo. O quarto vamos falar de doutrina de batismos, e vamos profundamente. O quinto vamos falar de comunhão no corpo de Cristo. O sexto assunto é oração e intercessão, importantíssimo. O sétimo assunto, também importante, demais, guerra espiritual e libertação, a nossa luta como igreja. O oitavo assunto é cura da alma. O nono assunto, dons do Espírito. O 10º, dons ministeriais. O 11º, autoridade e submissão, vai pegar. O 12º, louvor e adoração, vamos entender, o aspecto da vida cristã, da vida de relacionamento com Deus. O 13º, tentações e provas, vamos entender a diferença, como o diabo trabalha e como Deus trabalha. O 14º, caráter de Cristo, vamos modular isso para que a gente entenda o nosso alvo, como ser uma testemunha efetiva. E o 15º, casamento e família, vamos analisar os pontos vitais, porque tantos casais têm perdido essa batalha, e vamos equipar a igreja, amém? Então são 15 assuntos importantes. E agora já começamos com o discipulado. Discipulado começa com o texto de Mateus 28, certo? No verso 19 diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações." Olha aí, acho que não tem dúvida de que o chamado de Deus é fazei discípulos. São duas comissões. Marcos 16, ide pregar, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 28, ide fazer discípulos. E o discipulado é algo prático. O discipulado não é apenas teoria, não é dar uma aula de Bíblia. Discipulado é formatar, hoje nós vamos ver isso, formatar o caráter, o coração, o espírito, a alma e até o corpo do homem para serem imagem e semelhança do Senhor. Aleluia! Então, ensinando-os, o texto continua, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus conosco, o Espírito Santo nos guiando no trabalho do discipulado. O próximo ponto é João 8, 31 e 32. Jesus falou aos judeus que creram nele: "Se vós permanecerdes nas minhas palavras." Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, discipulado é viver a palavra, essência da palavra, nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é importante entender que conhecer é intimidade na Bíblia. Em Gênesis 4:1, quando Adão conheceu a Eva, em algumas traduções está coabitou, ou seja, teve sexo, teve intimidade. Então, conhecimento na Bíblia é intimidade, não é acumular informação, não é teoria.
conhecimento, conhecereis a verdade, vivereis a verdade, sereis instrumento da verdade. Porque Jesus falou, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então nós seremos instrumentos da verdade, conhecer a verdade. Como? Pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Não tem outra revelação da parte de Deus, nenhuma outra. Amém? Conhecer a verdade. E viver em intimidade, né? Aí eu vou para João 15:15. Jesus fala para os seus discípulos, já não vos chamo servos, porque a gente começa como servo, servindo. Mas vos chamo, tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o servo. O servo só serve. Amigo, você já vai para uma posição quase de horizontalidade, né? Jesus nos trazendo para uma amizade que é parceiro de aliança. Amigo na Bíblia é parceiro de aliança. Já vos chamo amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Olha que maravilha. Então, discipulado é desenvolver pela palavra uma amizade com Jesus, uma intimidade, um conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador. Amém? E aí nessa aproximação, é claro que nós vamos viver o quê? O grande amor de Deus. Porque Deus é amor. E o homem pecador não conhece o amor, ele conhece paixão, ele conhece interesses, ele conhece, né, relacionamentos, mas vai até um ponto. Mas o grande amor de Deus é amor eterno, é perfeito, né? E quando Jesus explica em Mateus 22, verso 37 em diante, qual é a essência da lei de Deus? A lei mosaica que não foi eliminada. As ordenanças, sim, elas são temporárias, mas a essência da lei, que é a revelação do caráter do coração de Deus, não pode ser eliminada. Então, qual é a essência da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Você se agarra com Deus. E aí, o segundo é decorrência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia? Aí, vamos para um ponto. Eu tenho que ser resumido, né, nessas gravações de vídeos, porque são vídeos supostamente curtos. Essa aula é uma aula de 1h15. Mas vamos resumir. Mateus 10:24, que Jesus estabelece a relação entre o discípulo e o mestre. Para ser discipulado, você tem que adotar o mestre. E eu, como mestre, tenho que adotar discípulos. E temos que nos aliançar durante o tempo do discipulado. Amém? O discípulo, falou Jesus, não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, o mestre define até onde você vai no discipulado. Por isso que não é para todo sempre. Eu vou dar aquilo que eu tenho para dar. Ninguém dá o que não tem. Eu estarei dando aquilo que eu tenho para dar e você recebe aquilo que você tem para receber. Amém? Mas você vai até um ponto. Depois, eventualmente, você tem que achar um mestre com de maior estatura espiritual, né? Mas é bom entender isso. Existe uma relação discípulo e mestre. E o teu respeito, a tua atitude de honra é importante, tá? Acho que se você é muito casual, né? Vamos lá e ver o que vai dar. Não vai. Você tem que se agarrar. É uma pessoa movida pelo Espírito, é uma pessoa com clara manifestação do dom de mestre, você tem que se agarrar nele, tá bom? Essa é a relação. Cadeia de discipulado. Aí vem a consequência. O discipulado, ele é dinâmico. Então não é só que você vai ser discipulado e você só recebe. Você recebe para dar. E mais bem-aventurado é dar do que receber, falou Paulo, né? Em Atos 20. Mas aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo define a cadeia do discipulado. Tu, pois, falando para Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus,
E o que da minha parte, da parte de Paulo, ouviste através de muitas testemunhas, claro, vão ter mais pessoas, para a gente poder aproveitar bem o tempo, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então existe uma cadeia no discipulado. Você que está sendo discipulado tem que se preparar para discipular. Você que recebe se prepara para dar. Aleluia? E nesse discipulado não é só a informação, como eu te falei, é prática. Então na prática, nós vamos para Timóteo 4,14, que vem a transferência. O mestre e o pastor, os ministros, né, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eles estão qualificados como anciãos, como bispos, como presbíteros, para transferir dons e conhecimentos. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Amém? Então aí vem a doutrina da imposição de mãos. Com a imposição de mãos, você recebe. Amém? E não negligencie o que você recebe, porque é dom de Deus. Amém? 2 Timóteo 1,6 confirma. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Paulo andava na plenitude. Plenitude no evangelismo, plenitude na definição, né, do modelo, que é o apostólico, plenitude no profético, nas palavras, plenitude nos dons de cura, de milagres, plenitude na autoridade para repreender e remover demônios, plenitude no ensino, na pregação, na palavra, aplicar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, doutrina, revelações. Amém? E aí em Atos 20, Paulo deixa bem claro, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Esse é o método. Temos que aproveitar as oportunidades e agilizar, porque o tempo está chegando, né? Do retorno do Senhor Jesus Cristo, da volta de Cristo. Então nós não temos muito tempo para perder. Quem quer, quer. Quem não quer, sai da frente. Deixa a gente avançar. Amém? E falando em avançar, então nós vamos para o penúltimo ponto, que é o ponto do atleta de Cristo. Precisa ter disciplina. Aquele povo que fala, mas eu não posso, eu não tenho tempo, não tem disciplina. Na verdade, não é prioridade. Discipulado, formação do teu caráter em Cristo, da tua estrutura espiritual, é a absoluta prioridade na vida do verdadeiro cristão. Se não tem prioridade, não tem, vai cuidar da sua vida. Amém? Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai gastar dinheiro, vai fazer o que tem que ser feito. Aqui é para quem tem prioridade. E prioridade significa que você tem sede, você tem desejo, tá? E você se força, porque claro que o velho homem muitas vezes vai dizer, não quero, estou cansado. Então aqui, 1 Coríntios 9, versos 25 a 27, diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas físicos, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, uma coroa eterna. Assim corro também eu. Paulo está dizendo, olha, eu corro como atleta, então é um atleta de Cristo. Não sem meta, com objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Por isso é que tem oração e jejum, para carregar sua cruz todo dia, mortificar o velho homem com seus desejos, com seus pensamentos, com as suas podridões, para que, tendo pregado a outros, e outros vão avançar e crescer, não venha eu mesmo a ser desqualificado, de perder a coroa, de perder o galardão, desqualificado da coroa. A coroa, nós temos uma aula sobre o bema de Cristo. A coroa significa a tua fidelidade no teu chamado, na tua vocação em Cristo Jesus,
que vai te dar coroa, que vai te dar uma melhor ressurreição. E você tem que estar atento para as coisas do céu. Nós olhamos para as coisas dos céus, nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Deus, para as coisas eternas, amém? E nesse processo nós fechamos com o conceito Cristo sendo formado em nós. Gálatas 4,19, meus filhos, fala Paulo, tendo problemas por causa da lei mosaica, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esse é o objetivo final. Cristo sendo formado em vós, né? E no processo, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, sem máscara, no teu nível de santidade, contemplando como por espelho a glória do Senhor vem refletida, né, sobre nós e em nós e através de nós, somos transformados de glória em glória. Então o processo é sobrenatural na sua própria imagem, a imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito. Amém? O processo é sobrenatural. O crente tradicional, ele acaba restringindo o trabalho do Espírito Santo. E para esse processo, Efésios 4, 12 e 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem que aperfeiçoou os santos? Os 5 dons ministeriais. O apostólico, o profético, o evangelístico, pastoral, mestre. São dons dados a homens, então são pessoas, ministros. Jesus constitui ministros, o Espírito Santo transfere e manifesta dons. E o Pai define o DNA espiritual, o caráter, Romanos 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço. Ou seja, eu estou fazendo ministros, eu sou ministro que faço ministros, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, intimidade, a perfeita varonilidade, estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu quero te abençoar com essa palavra e declarar que o teu coração ferve com a perspectiva do discipulado, propósito de Deus, discipulado. Vem comigo, se apresente como um cristão que quer ser transformado, sair da rotina, da mediocridade de uma vidinha cristã sem propósito para uma vida cristã cheia de propósito que vai afetar as pessoas, as vidas, as comunidades, os casais, as crianças, os jovens e fazer uma revolução na terra. Quem quer, vem. Eu te abençoo em nome de Jesus.